Qual é o seu nome? Júnior de Leme. Cidade de Leme. Isso. Pois não. A minha pergunta é o seguinte, Padre Guido, Padre, que no Antigo Testamento, como que era contado esse tempo? A gente vê que realmente não bate, os valores de tempo são irreais. Como é que eles contavam o tempo naquela época? Legal. Por isso que a gente veio já de cara. Matusalém realmente tinha tantos anos assim, Padre Guido? Bom, Como é que olha, acontece? está escrito que estava com 969 anos, né, gente? Né? Mas, olha, a medida do tempo não era como nos dias de hoje, né? O que mandava para um determinado cálculo não era o Sol, mas era a Lua. Portanto, a Lua tem um mês de 28 dias e um ano de 10 meses. Portanto, já notamos a diferença de 280 dias, o ano da Lua, com 366 dias e 6 horas, o ano do Sol. Agora, não devemos pegar ao pé da letra os números do Antigo Testamento como um dado histórico cronológico. Tantas vezes, olha, foi exatamente esta manhã, por exemplo, que rezando os salmos das laudes, eu cutuquei um pouquinho o meu co-irmão idoso, porque tem um salmo que diz: bem-aventurado o homem que chega aos 70 anos, mas é mais extraordinário se chega aos 80. Oh, para aí. Quem chega lá por perto já começa a dizer, significa que tenho que morrer de um momento para o outro. É uma maneira também de usar uma dinâmica espiritual para valorizar o tempo. Agora, antigamente, digamos assim, os anos eram calculados conforme as estações também, mas não existia um regulamento científico. Hoje temos tudo à nossa disposição, qualquer conforto dos meios, né, Padre Wander? Mas naquela época não existia. Porém, podemos também dizer que as pessoas viviam muito mais do que nós. Inclusive, até descobertas científicas de ossos humanos mostram até a constituição do mesmo osso, que era de uma pessoa que viveu muito mais tempo do que no dia de hoje. Em poucas palavras, quando a gente vê alguém, então, lá na Bíblia, no Antigo Testamento, que tinha 800 anos, por exemplo, provavelmente é alguém de idade, velhinho, mas na verdade uma idade equivalente a 80 anos, por aí, no dia de hoje, né, Padre Guido? Exato, né? Não devemos pegar esse cálculo cronológico, e digo isso com, digamos assim, procurando convencer as pessoas, porque até hoje, infelizmente, há nossos irmãos que pegam ao pé da letra toda vez que encontram um número na Bíblia. Né? Até quando se trata da salvação, alguém que, olha, está escrito até o número, só que não sabe o que significa aquele número. Pegam ao pé da letra e pode criar uma confusão até mental, porque estão vendendo um peixe, desculpe, muito barato, que não bate com a realidade. Nosso tempo está acabando, mas eu quero aproveitar esses últimos minutos para fazer essa pergunta aqui para o Padre Wander. Padre Wander, no Apocalipse está escrito que só 144 mil pessoas serão salvas, mas e aí, como é que fica? Bom, se são só 144 mil, o primeiro pessoal que precisa parar de fazer o tormento que fazem são eles mesmos. E aí vai ter que ver que se vai por sorteio, palitinho, como é que eles vão fazer o negócio. Porque são só, se o número de aeronaves que vai subir, no dizer deles para lá, e bom, tolice, que bobagem, não. Os 12 vezes 12 vezes 1000, quer dizer, toda a simbologia dos números nas escrituras. E o Padre Guido sabe melhor do que eu, porque é doutor em escrituras. De todos os escritores sagrados do Novo Testamento, nenhum conservou as raízes judaicas com tanta intensidade na sua forma linguística quanto São João, o autor do Apocalipse. E ele que escreveu essa história, os 144 São mil. João conservou toda a semântica, toda a estrutura de raciocínio. Ele escreve um livro em grego, mas com toda a sua força linguística hebraica, judia, judaica, impressionante. E tanto que quando você pega o Apocalipse de Daniel, o livro apocalíptico do Antigo Testamento, os elementos que estão nele, estão em São João, não, padre, são de uma identidade, são de uma verossimilhança extraordinária. Então,
Isso aqui só se desmonta já de cara com aquele argumento, muito bem, já está superado. E depois dos 144 mil, vi uma segunda ordem de pessoas que não se podia contar. O próprio São João avança. Exato. Não é, Tem a ver com as padre? 12 tribos de Israel, é isso? É o famoso versículo 9 do capítulo 7. 7, 9. Onde primeiro se apresenta a listagem que bate com os 144 mil. E depois tem uma frase, e depois disso vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Ninguém Só podia que, contar. Padre Wander, que em várias edições bíblicas destes nossos irmãos, esta frase foi cortada. Como tantas outras, não?